Sejam bem-vindos ao Estante Livros Coleção, a seção de vídeos do blog Only the Strong Survive. Eu sou Verônica Namônico e hoje, janeiro está chegando ao fim e eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi a minha experiência de leitura nesses últimos 30 dias. Bem diferente do que eu esperava, eu confesso, achei que eu ia ler muito mais nesse primeiro mês completo de férias, sem nada para fazer, sem preocupações, mas acabou tendo uma evolução bem menor do que o esperado. Bom, primeiro eu fiz a releitura do Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que faz parte do clube de leitura Um Ano com Austen. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, se tiverem interesse ou se estiverem curiosos para saber a minha opinião do livro. Assim como também o link do clube de leitura, se vocês quiserem participar, ainda está em tempo. Foi uma leitura bem tranquila, bem gostosa. Eu fiquei bastante feliz de poder reler tão pouco tempo depois de ter terminado pela primeira vez. É uma leitura que eu recomendo para todo mundo, para todas as idades também, e é um clássico, então merece ser lido. Resenha, como eu falei, vai ficar aqui no link, ou então aqui nesses bilhetinhos do YouTube. Próximo, Mosaicos, eu recebi de cortesia do autor, o Glauber. Obrigada, Glauber, pela cortesia. Eu li hoje, em pouco mais de meia hora, mais ou menos. É um livro cheio de microcontos. São contos pequenininhos, de uma página. É uma leitura bastante cotidiana. Ele faz um reflexo sobre a nossa sociedade, do nosso dia a dia. Então é uma leitura bastante confortável, bem rapidinha, daquelas que você pode ler em qualquer lugar, a qualquer momento. A resenha deve sair entre amanhã e sexta-feira, fiquem de olho. Obrigada, Glauber. A Mágica Transformadora do Foda-se, embora o título não seja tão explícito, é o que o livro aborda. Foi a minha primeira leitura de 2017. Esse livro é fininho, eu estava bastante ansiosa para ler, porque quando eu li a proposta do livro, que é o que está escrito aqui na capa, como parar de perder tempo que você não tem, com gente que você não gosta, fazendo coisas que você não quer. É uma leitura extremamente rápida, só que no final das contas eu acho que o ponto abordado pela autora é tão abstrato, mas tão abstrato, que eu senti como se eu não tivesse conseguido alcançar aquilo que ela estava propondo. Então, no final das contas, foi uma leitura, assim, não tão solucionadora para minha vida. Então, ficou aí no meio termo. A resenha eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Quem tiver interesse, ele segue mais ou menos aquela linha da Mágica da Arrumação, da Marie Kondo, embora seja completamente diferente, mas algumas semelhanças a gente até percebe. E para quem tá cansado, bastante estressado, é uma boa indicação. Então, o próximo virou o meu queridinho do mês, queridinho da vida inteira, praticamente. O Visconde que Me Amava, da Julia Quinn, é o segundo da série Os Bridgertons. Não precisa ler em ordem, como eu já disse em outras resenhas. É um romance de época maravilhoso, muito divertido, muito engraçado. Eu ainda não acredito que eu fiquei tanto tempo para terminar esse livro. Quase 2 anos. Nem eu vi. Eu fiquei muito feliz de ter terminado essa leitura. Foi o segundo livro que eu terminei no ano. E eu fiquei muito aliviada também. Eu muito apaixonada pela história. O casal principal, o Anthony e a Kate, eles são maravilhosos. Muito divertidos, e os demônios que cada um deles tem, a luta que eles travam consigo mesmos, e ao final o amor deles que acaba destruindo todas as preocupações deles, é impressionante. Eu já tinha lido outros 2 livros da Julia Quinn, que é o Do Que Eu e Um Perfeito Cavalheiro, o primeiro e o terceiro livros. Eu me arrependo amargamente de não ter lido na ordem, mas infelizmente eu não consegui. Não é uma preocupação, é só uma frescura minha mesmo de querer ler tudo na ordem, mas esse aqui até agora está sendo o meu favorito da série, então eu indico que leiam na ordem ou então comecem por esse aqui que é fabuloso, mesmo. As minhas outras 3 leituras, as HQs da Pixel, que eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui também na descrição, das animações da Disney, né, Procurando Dory, Zootopia e Frozen. Eu adorei a leitura. Foi uma experiência bem diferente, eu adoro ler HQ, é sempre uma diversão à parte, eu adoro coisas ricamente ilustradas, foi um pouquinho mais do que eu acabei lendo esse mês. E eu já ia me esquecendo, do desafio que eu me propus no começo do ano, que seria uma editora sorteada a cada mês.
A minha leitura foi Banidos, da editora Underworld, e eu tive conhecimento da editora foi em 2010, 2011, através do Twitter. Eles tinham capas maravilhosas, bem sombrias, mas maravilhosas. E aos poucos a editora foi perdendo a força, foi sumindo das redes sociais e infelizmente eles encerraram as atividades e deixaram muitas séries órfãs e muitos leitores órfãos também. Infelizmente eu queria ter lido muito mais livros da editora, mas eu acredito que o clima dos livros que eles publicaram não estivesse muito assim com o que eu tava passando no momento. Eu queria livros mais alegres e pelo que eu conferi em Banidos, é uma história um pouquinho difícil, né, um pouquinho triste, mas que revela uma força muito magnífica da protagonista. A resenha dele vai sair ainda nessa sexta-feira, então por enquanto fico devendo o link dela. Eu gostei também de ter inserido a mitologia céltica no meio da história, adoro quando isso acontece. O poder da cura da Hayley, ele é muito transformador. Ela descobre isso por acaso quando ela encosta numa colega de escola que ficou gravemente ferida numa aula de educação física. E aí ela começa a descobrir o poder que ela tem de curar as pessoas, e aos poucos ela vai ter que escapar de uma pessoa que está em busca desse poder, está extremamente interessada nesse poder, e ela vai ter que contar com uma tia que ela mal conhece, que ela nunca tinha ouvido falar, na verdade ela nem sabia que existia, e ela vai ter que aprender a confiar nessa pessoa para escapar até mesmo da avó, que sempre foi muito ranzinza, muito má com ela. E aí ela vai começar a ter que lutar contra essas ambições que acabam perscrutando a vida dela, e pra poder se salvar e salvar a família dela que ela tanto ama. Essas foram as minhas leituras de janeiro, bem poucas, né, bem menos do que eu tava esperando. Eu esperava um mês muito mais produtivo, mas estou positiva, gostei de cada uma dessas leituras. Não foi nada assim que, ai meu Deus, não aguento mais ler. Eu espero que o mês que vem tenha mais títulos interessantes. E só pra lembrar, a pesquisa de opinião vai ficar disponível até hoje. Participem, a opinião de vocês é muito importante pra mim. São só 10 perguntinhas, rapidinho, e vai fazer uma diferença enorme. Então, um beijo e até a próxima.